chamam de Renascimento em virtude da redescoberta da cultura de antigamente e pelo movimento cultural surgido na Itália no século XV. O nome se dá a um grande movimento de mudanças culturais, que atingiu as camadas urbanas da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, caracterizado pela retomada dos valores da cultura greco-romana, ou seja, da cultura clássica. O termo foi registrado pela primeira vez por George Vasari, no século XVI, mas a noção de renascimento surgiu a partir da publicação de Jacob, A Cultura do Renascimento na Itália, em 1877. A principal característica fisiológica do Renascimento é assim a passagem do teocentrismo, que considera Deus como centro do universo, para o antropocentrismo, que coloca o homem como centro do universo. O Renascimento desenvolveu-se em algumas cidades italianas, principalmente as ligadas aos comércios: Gênova, Veneza e Florença. O Renascimento representou um movimento cultural nas artes, nas letras, na filosofia, na política e nas ciências. Esse movimento teve relevante influência na Revolução Científica do século XVII e na ocorrência do Iluminismo no século XVIII. Esse fenômeno é essencialmente italiano, pois as cidades desse país, por terem forte atividade comercial, estavam suscetíveis às influências de outros povos e ao intercâmbio cultural. Florença foi a base desse processo, logo após influenciando outras cidades, como Nápoles, Veneza e Roma. Além de atingir a filosofia, as artes e as ciências, o Renascimento fez parte de uma ampla gama de transformações culturais, sociais, econômicas, políticas e religiosas que caracterizavam a transição do feudalismo para o capitalismo. Nesse sentido, o Renascimento pode ser entendido como um elemento de ruptura no plano cultural com a estrutura medieval. O Renascimento cultural manifestou-se primeiro nas cidades italianas, de onde se difundiu para todos os países da Europa Ocidental. Porém, o movimento apresentou maior expressão na Itália. O Renascimento está associado ao humanismo. O interesse crescente entre os acadêmicos europeus pelos textos clássicos em latim e em greco-heríodos, anteriormente ao triunfo do cristianismo na cultura europeia. O humanismo foi criado por pesquisadores e estudiosos da antiguidade greco-romana, criando um movimento de exaltação do homem em oposição ao teocentrismo criado pela Igreja. Dentre os fatores que favoreceram o humanismo está a imprensa, ajudando na divulgação de seus ideais, e o mecenato, que focava na valorização das artes. Este movimento representou um avanço considerável na educação e ciência europeia, além de aprofundar o estudo nas línguas clássicas e curiosidades sobre estas sociedades. Dentre os fundamentos humanistas estão o racionalismo, que buscava por explicações concretas e não mais teológicas, em contrapartida com a Igreja. O homem procurava entender ele próprio e tudo o que o cercava. O individualismo, que o homem buscava a resposta em si e afirmava como ser auto-suficiente e que seria capaz de realizar grandes feitos científicos. O antropocentrismo, que o homem era considerado como o centro de tudo, em oposição à Igreja, que apoiava o teocentrismo, Deus como centro de tudo. Este fundamento reavaliava conceitos humanos e questionava preceitos como miséria, fome e submissão. O naturalismo, que o homem passara novamente a buscar a explicação de tudo na natureza, como os primeiros filósofos. A consequência do avanço crucial da ciência nesta época foi o desenvolvimento das teorias dos astros, como geocêntrica e heliocêntrica, a esfericidade da Terra, assim como estudos feitos sobre o corpo humano, ocasionando melhorias na saúde e qualidade de vida a todos. E aí, galera do canal Pão, beleza? Vou falar sobre o renascimento científico. O que seria esse renascimento científico? Nada mais do que a investigação da natureza e de seus fenômenos, usando o racionalismo e o espírito crítico. E o que seria, na verdade, esse espírito crítico? Era a atitude amadurecida do homem que com seriedade buscava a verdade. Antigamente, o homem só acreditava na Igreja e em Deus. A filosofia, nesses tempos, não era muito utilizada, pois era usada apenas como serviço da fé. Durante o Renascimento científico, inúmeras e importantes descobertas no campo da ciência, como o heliocentrismo, Sol como centro do universo, que foi elaborado por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei e Johann Kepler,
complementavam essa teoria. Contrariava a teoria do geocentrismo, Terra no centro do universo, de Ptolomeu. Andreas Vesalius, importante para o avanço da medicina, sobre suas pesquisas sobre o corpo humano na anatomia. E outro importante e não menos conhecido, Leonardo da Vinci, conhecido pelas suas obras de arte e seus estudos nas áreas da hidrostática, engenharia e matemática. Johannes Kepler, importante astrônomo e matemático, realizou estudos na área da gravitação. Na área da medicina, William Harvey e Miguel Servet descobriram o mecanismo de circulação sanguínea. Ambroise Paré desenvolveu estudos para deter hemorragias. André Vesalius é considerado o pai da moderna autonímia. Sandro Botticelli foi um artista italiano que foi financiado por famílias ricas. Suas principais obras são O Banquete de Casamento, exposto no Museu de Prado, em Madrid, e O Castigo dos Rebeldes, que compõe a decoração da Capela Sistina. Leonardo da Vinci foi o mais famoso do Renascimento, e da Vinci utilizou com perfeição o jogo de luz e sombra para gerar uma atmosfera realística em suas obras. Sua pintura mais conhecida, a Mona Lisa, é um desses exemplos. O jogo de luzes e a técnica é tão perfeita que, de qualquer ângulo que o quadro for apreciado, a impressão é que nossos olhos são perseguidos pelos de Mona Lisa. Michelangelo também foi um pintor italiano financiado pelas famílias ricas e por autoridade da Igreja Católica. Entre esculturas e pinturas, a obra mais famosa de Michelangelo está no teto da Capela Sistina, que pintou a convite do próprio Papa Júlio II. Mesmo contrariado, pois se dizia mais escultor do que pintor, ele realizou um trabalho magnífico, que impressiona até hoje. Donato fazia trabalhos com base na geometria e na perspectiva. Seu principal objeto arquitetônico é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Embora o projeto tenha sido modificado posteriormente por Michelangelo, o estilo inicial de Bramante foi mantido no projeto. William Shakespeare foi o principal representante do movimento renascentista inglês. Shakespeare é reconhecido como o maior escritor da Inglaterra. Sua obra mais conhecida é Romeu e Julieta, mas as peças mais consideradas são os Hamlet, Macbeth e Rei Lear. Ele também escreveu comédias como A Megera Domada e O Mercador de Veneza. Nicolau Maquiavel foi um historiador e poeta que deu início ao pensamento político moderno. Escreveu sobre o Estado e sobre o governo. Suas principais obras são O Príncipe e a Arte da Guerra.